Olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele diz assim, ó, versículo 13 e 4, mas mais ênfase no versículo 4, tá? Isso diz respeito ao fato de que o livro é muitíssimo importante. Ele contém não só a informação a respeito da vinda do juízo sobre a terra, mas também a mensagem de que esse juízo, como apresentado por Deus, levará à redenção da terra. Esse é o comentário que ele faz a respeito desse versículo 4, somente isso aí. Então a gente vai passar para os próximos versículos agora, falando então sobre o leão e o cordeiro, ou o cordeiro celestial. Todavia, um dos anciãos, e esses anciãos são aqueles que a gente viu lá em Apocalipse 4:4, né? Ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. São esses anciãos aí. Ele vai dizer assim, ó, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Isso aqui são nomes do Senhor Jesus. Então, ó, leão da tribo de Judá. Isso aqui lá em Gênesis 49, versículos 9 e 10, diz assim, ó, Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, isso aqui é importante, tá? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Aqui já está profetizando a respeito do Messias, de Jesus. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Hebreus 7,14. Leão da tribo de Judá se refere a Jesus. Da mesma forma, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A raiz de Davi também, a respeito disso, a gente tem um spoiler lá em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E lá em Isaías, 2.700 anos atrás, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jeremias 23:5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra, referindo-se ao Senhor Jesus também. E aqui eu faço os comentários, as interpretações a respeito desses versículos aqui. O primeiro, os títulos usados aqui são messiânicos, vinculam a obra de Cristo às profecias do Antigo Testamento. O leão simboliza a majestade e a realeza soberana do Messias conquistador. O cordeiro simboliza o Messias sofredor, o servo de Jeová que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. Ninguém conhece todo o conteúdo dos propósitos de Deus que ainda são para desenrolar, a não ser o próprio Cristo, pois é ele que vai levar a efeito entre os homens aquilo que Deus destinou após sua exaltação. E ainda nesse autor ele vai dizer, Cristo, o vencedor, ele vence a morte, vence a hostilidade do mundo e vence os corações dos seus seguidores, além de conquistar o mundo inteiro. Esse é o primeiro autor que eu trago aqui. E o segundo, Cristo tem 2 nomes aqui. O primeiro, o leão da tribo de Judá, e o segundo, a raiz de Davi. A respeito dele vencer, traduzido como vencer e sair vitorioso. Cristo venceu no Calvário. Versículo 6 agora. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, uma representação de Jesus. Então esse cordeiro, mencionado em Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Uma menção clara a Jesus.
João 1:29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro texto está aqui também, nesse mesmo capítulo de Apocalipse 5. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra, e glória e ações de graças. E a parte B desse versículo 6, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:9. Lá em Zacarias 3, versículos 8 e 9, portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias ainda, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isaías 11:2, e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E lá em Apocalipse 1:4, que a gente já viu, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Os 7 chifres, então, não se referem aos 7 títulos do Espírito Santo, pois havia mais títulos do que estes que se aplicam ao Espírito. Isso aqui ele está referindo a Isaías 11. Uma vez que o Cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, e sabemos que só há um Espírito, e uma vez que o Cordeiro simboliza Cristo, as 7 lâmpadas de fogo, os 7 chifres e os 7 olhos simbolizam o Espírito Santo e só podem denotar sua plenitude e poder sobre o Cordeiro e diante do trono. O outro comentarista, um Cordeiro como havendo sido morto. A crucificação de Cristo é representada aqui pela palavra Cordeiro, que se refere ao fato de que foi a cruz que redimiu a humanidade. Só o Cordeiro imolado redimiu todas as coisas. A respeito dos 7 chifres, os chifres indicam domínio e 7 indica domínio total. Tudo isso foi feito para você e para mim, o que significa que podemos ter o domínio total sobre os poderes das trevas, e isso em toda a capacidade. Por isso, não há desculpa para não ter vitória. A respeito dos 7 olhos, indica a iluminação total, perfeita, pura e completa de todas as coisas espirituais, o que novamente foi tornada possível para você e para mim pela cruz. Se o crente fizer da cruz o objeto de sua fé, nunca será desviado pela falsa doutrina. E a respeito dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, para finalizar, quer dizer que o Espírito Santo, em toda a sua perfeição e universalidade, opera inteiramente dentro dos parâmetros da obra concluída de Cristo. Em outras palavras, é exigido que sempre façamos da cruz o objeto de nossa fé, o que dá ao Espírito Santo liberdade de ação e garante o domínio e a iluminação que ele havia comentado anteriormente.